Então, boa noite. Essa é a sala 3 do evento do 10º Café com Ciência. E nessa sala, então, a gente vai fazer a discussão de alguns dos trabalhos que foram aprovados, né? E onde vocês compartilharam ou a produção de um material digital, ou um produto educacional, ou o planejamento de um desses materiais, né? Algumas de vocês eu sei que são planejamento, que a gente já visitou, e outras que já estão com o produto ou material elaborado. Eu sou a professora Ana Moura, da Unipampa, e é um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer a mediação dessa sala e vou deixar o professor se apresentar. Bem, eu sou o professor Nelson, sou professor do KVG, do campus KVG do IFSU, né? Estamos aqui para prestigiar o trabalho de vocês, fazer uma discussão e tentar contribuir também nesse trabalho de vocês aqui, né? E é um prazer estar participando aqui, né, pessoal, né? Desse trabalhos muito bons. Eu já dei uma olhada nos trabalhos, gostei muito dos trabalhos, já estou dizendo já de antecedência isso, depois a gente comenta isso. É bom que já deixa todo mundo menos nervosa, né? A gente dizer que a gente gostou dos trabalhos. Muito legal. Então, a ideia é a gente poder fazer esse diálogo, né? Porque, claro, como os materiais que vocês estão planejando ou que vocês já elaboraram, às vezes são materiais que têm muitos elementos, né? Tem desde dos objetivos, né? Que foram desenvolvidos, a metodologia e o material em si, né? O que vocês produzirem enquanto material digital, enquanto produto educacional. Então, a gente quis deixar os links, né? Que era para todos poderem acessar o trabalho de todos também, porque a gente também não consegue estar em todas as salas. E, ao mesmo tempo, utilizar esse espaço como um espaço de diálogo, né, onde a gente possa tirar dúvidas, fazer alguns questionamentos, fazer alguns comentários, porque sempre quando a gente conhece o trabalho de outra pessoa, né, as experiências que a gente tem de leitura, de acesso a outras experiências, elas sempre acabam enriquecendo a nossa experiência também, né, e elas acabam nos enchendo, né, ou nos nutrindo de ideias para coisas que a gente possa vir a desenvolver. Então, está aberta, tá? Eu não sei se vocês querem que a gente organize quem vai falar primeiro, se vocês já fizeram anotações aí para poder... A Renata está prontíssima, maquiada com a pergunta, então vai lá, Renata. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Renata Teixeira Gomes de Freitas, estou na fase final da minha dissertação, estou finalizando a minha coleta de dados, a proposta é final do ano, início do ano que vem, né, defender então o meu trabalho. E eu gostaria de perguntar à professora, assim, eu vou falar do meu trabalho ou eu posso fazer as perguntas que eu fiz para os colegas, como é que vai ser? Não, já pode fazer as perguntas. Eu até coloquei então, aqui, pessoal, no chat, o link do trabalho da Renata, tá? Que está na página 148. Eu até ia perguntar se tinham conseguido acessar, né? Porque ontem eu não tinha conseguido clicar no link lá naquela tabela dos trabalhos. Então, caso alguém, né, não tenha conseguido acessar. Bom, então, né, eu fui conforme a ordem ali da tabela, tá? O primeiro que eu anotei aqui é das ilhas interdisciplinares, né, da racionalidade, IRR. Achei bem interessante, ao mesmo tempo, bem complicadinho, assim, de entender como que é elaborado, né? E, então, eu achei, assim, ó, muito bacana. Eu queria destacar que ela trouxe no trabalho elencadinhos os objetivos, né, dentro das habilidades e competências da BNCC. Eu achei bem interessante também, até o que me chamou a atenção é porque não tem a formação em ciências, né? Que acho que a maioria dos colegas tem a formação em ciências, então me chamou a atenção que não tem a formação. E a estruturação desse trabalho, então, né, que trouxe a BNCC, achei bem bacana. Eu só fiquei com um pouquinho de dúvida. Oi? Eu só fiquei com um pouquinho de dúvida, assim, ó, como é que é feito aquele diagrama, né, das ilhas interdisciplinares? É montado após o final da coleta de dados do trabalho?
eu fiquei só, não entendi como é que é feito aquele diagrama, ou aquilo é só uma representação da metodologia mesmo? Simone? Até achei que tinha travado aqui a minha Não, internet. deu um. Ah, Oi. Simone tá aí. Chegou. Tá, não, Oi, Simone. é que a minha conexão tá. Oi, minha conexão tá instável. A Ah, internet tá. não anda das melhores. Sim, É, eu não sei se tu conseguiu me ouvir, assim, ó, que eu falei que eu achei muito legal, né, a parte ali da BNCC, e eu só fiquei, assim, um pouco com dúvida como é que é feito aquele diagrama, se é só uma representação da metodologia, ou depois da coleta de dados tu monta aquele diagrama para representar a IRR. o tal das ilhas. É que assim, Isso, ó, como todo mundo sabe, eu não sou formada, né, isso. em ciências. Eu estou no segundo semestre, a recém que eu comecei pela Unipampa, no Polo de Cachoeira, mas é na universidade aberta. Em Foi uma ciências? dificuldade. Ciências, isso. Só que eu estou fazendo à distância. Ah, sim. E foi uma dificuldade enorme, tanto já terminei a aplicação, mas eu só encerrei até agora. Eu terminei a aplicação no final de outubro, né? Faz pouco. Não foi fácil, né? E eu acho que às vezes eu converso com a Jerusa, né? Que eu encontro que moramos na mesma cidade, e eu digo assim, eu acho que agora as dificuldades vão aumentar, né? Porque a questão da plataforma ela ficou muito difícil para a gente, porque cada um responde no momento que quer, não tem aquela coisa da sala de aula, sabe? Por exemplo, assim, ó, eu tinha um planejamento, a ilha, alguns artigos, né, alguns trabalhos que eu li, uns fazem nas 8 etapas, outros fizeram 5 etapas. Eu quis fazer as 8 etapas. Só que as 8 etapas, na hora da coleta, eu simplesmente terminei a intervenção e deixei ela quieta até mesmo para mim descansar, respirar um pouquinho, né? Sim. Aí o que acontece? Ela começou porque uns estavam presencial quando nós voltamos em agosto, porque eu comecei em agosto, uns estavam presencial, outros estavam na plataforma. Na plataforma a gente tem que dar uma semana, eu dou uma semana para eles responderem, aí começa a fechar uma na outra. Eu fiz um planejamento, eu mudei todo o planejamento, porque a princípio eu ia fazer em 2 meses, né? Porque dava as 8 semanas. Só que nada disso eu não consegui fazer. Aí eu tive que juntar 2 semanas, uma etapa. Cada etapa, uma etapa, eu tinha que fazer em 2 semanas. Peguei um período de chuva, muita chuva, o mês de agosto e setembro, choveu muito. Como é numa escola rural, as dificuldades são maiores, porque eles não vão, sabe? Então, eu digo assim, ó, então, o meu trabalho, eu qualifiquei e ele ficou paradinho. Aí eu fui para as aulas. E agora eu terminei e ele deu uma parada mesmo, agora eu dei uma parada para ver como é que eu vou fazer toda essa parte. Ainda, né? Sim, Porque mas, claro, mas assim, claro, tem aquelas 8 etapas, mas então não faz parte da metodologia tu depois ter que montar aquelas ilhas ou faz? Faz. Ah, tá, Faz. depois da Só coleta que tá aí tu tudo. monta. Só que eu no caso, assim, ó, não fiz nada ainda, né? Faz parte. Só que aí eu não comecei ainda a parar para pensar como é que eu vou fazer toda essa parte, porque eu tenho dados que eu ainda estou recebendo da plataforma. Sim, né? claro. Então, eu acho que para finalizar, só quando mais para o final, para mim ver como é que eu vou fazer. Mas ela faz parte. Ah, tá, entendi. Sim, ela vai ser representada nas ilhas depois no trabalho. Depois, isso.
Não, e sabe que assim, ó, eu tô passando por essa mesma dificuldade, tá bem difícil, porque a minha coleta ela também foi aprovada pelo comitê remoto, né? E aí os alunos ficavam também, usavam a plataforma, né, para retornar. E assim, ó, tem alunos que estão super atrasados, que embolam, assim, né, deixam acumular, como tu mesmo falastes, e assim, ó, bem complicado, assim, o retorno, sabe? Eu achei que ia ser mais fácil da plataforma, eu nunca tinha utilizado para valer, né? É ótimo, assim, bem organizada, mas as devolutivas dos alunos eu também achei bem complicado. Isso aí que é o maior problema, sabe? Não tem. Eles não entregam e simplesmente não entregam. E eles entregam no momento que eles querem. E a gente tem que aceitar. Eu pensava assim, não, mas tem um prazo ali, a data que vai ficar em atraso, eles vão cuidar. Não cuidam. Não cuida. Tá bem, não mas cuida. muito obrigada, Simone. Era essa a minha dúvida mesmo, tá? Tá bem. Agora, para o guia digital, tá? Assim, eu achei bem legal também, bem interessante. Só fiquei assim, na dúvida de qual o ano, porque fala ensino de ciência, mas é para o ensino fundamental ou ensino médio, tá? E eu também ainda notei que eu nunca ouvi a expressão convocação pedagógica. Eu achei assim, ó, muito bacana ali aquele esquema. Eu achei bem pertinente. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão. E a outra dúvida que eu assim fiquei um pouco perdida, assim, como vai ser feito assim, ó, cada aula, né, para esses professores vai ser apresentado um tema para eles aprenderem a elaborar. Por exemplo, cada aula vai ser por exemplo, uma aula eu vou apresentar o site, o que é um site, como é elaborado. Outra aula, por exemplo, a plataforma. Vai ser esse curso, né? Vai ser dividido assim em plataformas ou eles vão elaborar, assim, vão ir atrás? Ou é professores em geral, quis dizer, ou é voltados para o ensino fundamental, ensino médio, ou é para todos, assim, de ciências? Então... Primeiro, a primeira pergunta é referente aos professores, ele vai ser aberto para professores que estão em formação, né, e formação continuada. Mas eu, como sou pedagoga, aí então acredito assim, ó, que é para abrir para todos os professores, desde a educação infantil até o ensino médio, porque a gente trabalha as ciências em todas as etapas, né? Sim, então por isso que não vai ter um conteúdo específico. Aí, no caso, vai ser conforme o ano que o professor deseja trabalhar. Sim, no caso, o teu foco mesmo vai ser em eles aprenderem a utilizarem, né? As tecnologias. Recursos digitais. Aí tu vai ensinar por recurso ou, assim, como é que vai ser? Olha, a gente vai apresentar como é importante trabalhar com a tecnologia, né? Saber selecionar os espaços, o intuito, o contexto, né, o suporte, para que ele consiga planejar, né, que consiga, exemplo, assim, bom, eu vou trabalhar com tal conteúdo de ciência, qual o recurso que eu vou poder utilizar mais adequado àquele conteúdo. E também é conforme, assim, porque essa proposta minha, é que eu vou qualificar ainda, né? Tá tudo iniciando, qualifico sexta-feira que vem, então o nervosismo tá junto, né? Então, essa proposta é conforme, assim, porque na minha experiência, eu já estou há um bom tempo na educação, é que as formações vêm muito prontas, generalizadas, sabe? Ou traz só a parte técnica, ou traz sugestões pedagógicas, mas ela não contempla o desejo e a realidade, a necessidade de cada professor. Então, nós vamos apresentando aos poucos e tendo retorno dos participantes do que eles desejam. Bom, eu gostaria de aprender mais podcast, porque é adequado ao ano. Né? E a gente vai trazendo algumas sugestões, vai ter muita troca entre os... A gente pretende, né? Que você tenha muita troca entre os participantes, que auxiliem. Aí vai ser proposto que eles realizem, escolham um tema de ciência, uma tecnologia, para elaborar um planejamento. E aí, onde todos vão contribuir, auxiliar,
olha, eu gostaria de fazer um vídeo, mas eu tenho uma dificuldade, então cada um, é muita troca, vai ser. Sim. Vai se fazer material, entendeste? E sobre a convocação pedagógica, né, a nossa autora do conceito está aqui conosco, a Ana Carolina de Oliveira Salgueiro Moura, é muito interessante. Sim, eu achei assim, ficou... claro, para mim, assim, eu achei super original mesmo, né? E bastante pertinente com tudo que tu botou ali, né? Elencou dentro da convocação. E embasa muito a proposta da intervenção, né? Que é isso que nós queremos, a troca, a conversação, o diálogo, onde entra também Maturana, das emoções, desejos. Não sei se eu te respondi todas as perguntas. Sim, muito obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. Depois, aqui o teatro como estratégia pedagógica. Assim, eu achei assim, muito bacana trazer o teatro para as ciências. Achei bem fora assim, do contexto, né, do que a gente está acostumado, principalmente nas pesquisas que a gente lê, né, e observa em eventos, em revistas. Então, assim, eu achei bem bacana e fiquei um pouco curiosa, né, de como será. Eu sei que está no início, né, também da pesquisa, né, entrou agora há pouco no mestrado, pelo que eu vi no vídeo. E eu achei bacana que é ensino fundamental dos anos iniciais. Eu também sou professora dos anos da educação infantil, já trabalhei com os anos iniciais por um período e hoje eu atuo como professora de educação infantil. Eu achei bem bacana. Eu amo essa interação, sabe? E esse desejo de pesquisar, inserir o ensino de ciências na educação básica, porque eu ainda acho que está bem distante, assim, os professores da educação básica, sabe, trabalharem, inserirem o ensino de ciências para esses alunos. Eu acho bem importante. E aí eu fiquei, assim, um pouco curiosa, né, que tu fala, assim, né, que vai trabalhar com física, né, fragmentos, né, de física, e eu fiquei, assim, um pouco curiosa, sabe, tipo, o que tu imagina, assim, sabe, fazer, e que tema trabalhar o teatro? Tem alguma ideia, ou ainda não, ou tu vai ainda pesquisar, englobado em que, né, esse teatro dentro do ensino de ciências? Porque eu achei bem bacana, né? Teatro científico, bem original. E também aqui eu gosto muito, né, do teórico Vallon, né, dos estágios de desenvolvimento. Achei também bacana. Só um pouco curiosa, né, do que vai englobar nesse teatro científico. Sim. Na verdade, essa ideia surgiu porque eu fiz teatro por um bom tempo. E aí eu estava conversando com a minha orientadora e eu contei para ela que eu tinha feito teatro, e aí ela, então vamos tentar trazer o teatro para dentro e a gente tenta colocar fragmentos, né, de ciências, de física dentro do contexto para a gente tentar levar para as escolas, fazer com as crianças. Aí ela perguntou, tá, e tu quer fazer com que turma? Eu disse, pode ser com os pequenininhos. Então, no ensino fundamental. Aí, tipo, 4º ano, 3º ano. E assim, o que a gente tá imaginando? A gente vai fazer um formulário onde a gente vai fazer, tipo, pequenas perguntas. O que você mais gosta de fazer? Você anda de bicicleta? Você gosta de observar o céu? Quando você observa o céu, o que você gosta? Para ver se a gente consegue colocar dentro da peça teatral, escrever uma peça pequenininha para que eles possam desenvolver. E aí, para que eles possam, no caso, encenar, né, a peça. E aí, trazendo fragmentos, por exemplo, da Lua, da rotação da Terra, do Sol, movimento. Tentar trazer, ou se eles gostam de andar de bicicleta, de skate, a gente tem que ir para um outro lado. Mas é tentar pegar essas pequenas coisas, tipo do protetor solar. Por que eles devem usar protetor solar? Tipo, mostrar o porquê por trás disso, e daí sim, né, englobar assim mais um pouquinho de ciências e tudo mais. Claro, tu vai partir, né, dos desejos dos alunos, né, do que mais for incidente, né? Isso. E aí depois tu vai fazer em cima disso, dessa informação, quer deixar de uma maneira lúdica a partir do teatro, né? Isso.
Ai, Aí, sim. como tá nesse momento, assim, remoto, até tava conversando com a minha orientadora, a gente tava conversando, ela, não, então de repente a gente cria alguma animação, faz uma animação, pra gente também não ficar o tempo inteiro em sala de aula com eles, faz uma animação, e no outro tu faz um teatrinho e a gente pode comparar qual que eles mais gostaram, qual que eles mais aprenderam. Sim, entendi. Ai, bem legal. Parabéns. Obrigada. Adorei. Obrigada. Obrigada. Depois. Ui, eu anotei aqui do site Etnospampa, né? Aí eu achei assim, ó, bem show, assim, né? Porque como é difícil a gente encontrar material da cultura gaúcha, né? É muito difícil. Essa semana farroupilha mesmo, né? Que a gente ia trabalhar com os pequenos. Claro, eu trabalho com os pequenos, mas em qualquer, né, modalidade de ensino, como é difícil da gente encontrar o material gaúcho, né? Com a cultura gaúcha. Então, eu acho que é um trabalho, assim, um site que assim, é muito rico, que vai ajudar muitos professores mesmo. E aí diz assim, ó, no site, né, que também é para ajudar, né, na elaboração do projeto, né, eu acho que para os alunos, né, da Feira de Ciências. É Isso, é uma mistura daí. isso. A Aí, assim, gente. ó, tu apresenta ali, né, os etmodelos, né. Isso. Eu achei, assim, ó, o máximo. E aí, no caso, assim, ó, essa Feira de Ciências que os alunos elaboraram ou vão elaborar, é a partir do etnomodelos ou é só um exemplo? Por exemplo, um grupo da Feira de Ciências vai pegar sobre a erva, o chimarrão. É dentro daquele etnomodelo, do etnomodelo. Na verdade, a ideia inicial seria a partir dos etnomodelos, mas, como é um trabalho de pesquisa do grupo, eles ficaram à vontade em, entre eles, decidirem qual a temática da cultura gaúcha escolher. Então, dali surgiu sobre o chimarrão, mas a gente teve trabalhos mais característicos de cada cidade, porque como foi online esse curso, a gente teve gente daqui da fronteira oeste, lá do norte do Rio Grande do Sul. Então, por mais que a gente esteja dentro da mesma cultura, a gente tem as peculiaridades de cada lugar, né? Então, surgiu trabalho sobre as alpargatas, sobre a esquila dos ovinos, sobre o chimarrão, teve também sobre o berrante, que é uma coisa que a gente não é acostumado aqui no Rio Grande do Sul, e sim ter relatos do pessoal que usava o berrante para tocar a tropa no Rio Grande do Sul, com alguns cantos característicos, né? E assim como a Simone relatou, também teve o problema da questão de ser tudo online. Foi no começo que o pessoal estava se organizando para fazer as atividades online, o início do Classroom, início do Meet, e alguns alunos até mesmo, porque daí foi uma inscrição, né? Não foi uma obrigação. Os professores se inscreviam, aí mais 3 alunos. Então foi quem gostava mesmo, quem tinha interesse pela ciência, ou matemática e cultura. Às vezes eu dizia assim, olha, tá na hora da nossa reunião. Aí o pessoal me mandava foto assim em cima de um cavalo, né? Ah, não dá, professor, olha, tô na lida. Não vai dar, agora não vai dar. Ou então me mandavam foto de dentro da lavoura, assim, professor, olha só, estou aqui, estou limpando, não sei o que, não vai dar. Mas mesmo assim, os encontros ficavam gravados. Claro, quer dizer que aqueles etnomodelos eram dicas, né? Mas eles poderiam fazer outras pesquisas, né? E eu destaquei também aqui os módulos, né, que tu trouxe ali. Eu achei bastante pertinente para a pesquisa, né? Porque como é vago para eles, né? O que realmente é uma pesquisa, como pesquisar, onde buscar. Então, achei assim, ó. Até nessa questão de onde buscar, o que eu percebi é que eles não conheciam o Google Acadêmico, né? Por exemplo, eu fui aqui e mostrei o Google Acadêmico, expliquei o que seriam fontes confiáveis, né? Por que a gente não pode pegar algo da Wikipédia ou daqueles sites de respostas e perguntas, assim, que é uma pessoa tentar procurar sites da Embrapa ou então em revistas acadêmicas, né? Tentar procurar alguém que faz pesquisa nessa área, que é especialista. Isso é uma coisa assim, que parece já, meu Deus, quem é que não conhece o Google Acadêmico, né? Mas pra gente, hoje eu percebo, né, agora na coleta do meu projeto, que, por exemplo, eu não incluí
na metodologia que eu usei, que foi o EPS, por exemplo, que fosse uma partezinha só para, né, dar uma ênfase, assim, como pesquisar. Porque eu observei ao longo das minhas unidades que, assim, ó, que tinha alunos que botavam informações lá na plataforma de qualquer jeito, sabe? E alunos do 3º ano do ensino médio. Então, assim, ó, como é importante, às vezes, né, a gente vai reto, assim, vou fazer a minha pesquisa, vou apresentar, né, fazer a minha metodologia e tal, mas como é importante a gente tirar um tempinho que seja para dar algumas dicas, né, de pesquisa. Então, eu achei bem legal essa parte que tu trouxe. Mas era isso, então. Obrigada. Obrigada, Renata. E o último tem ainda, que é a degradação dos solos, né? Que é a aprendizagem por meio do material digital, que utilizou o Jamboard, né, para o 6º ano. E assim, ó, eu queria mesmo parabenizar, porque eu nunca tinha visto nenhuma utilização, nem nunca utilizei. Já utilizei, mas de maneira bem simplificada, como ele apresenta riquezas, né? Bastante recursos que eu não sabia que tinha. Então, eu achei bem legal, porque trouxe esquema, imagem, né? Deixou o material atrativo, né, para os alunos. Não é uma simples apresentação. E a minha dúvida que ficou é se os alunos puderam interagir naquela apresentação ou era só uma apresentação para os alunos visualizarem mesmo. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de me apresentar, né? Meu nome é Raquel Tambasco. Eu sou acadêmica do curso de Educação do Campo, do campus Dom Pedrito, o qual me sinto honrado em poder participar de um evento tão importante e significativo voltado à área do ensino de ciências. É a minha primeira vez que estou apresentando um trabalho em um evento e eu estou muito feliz em poder participar. Em relação à tua pergunta, Renata, esse trabalho ele ainda não foi aplicado com os alunos. Tá? Esse trabalho ele foi elaborado a partir de uma avaliação da componente, né, do curso de Educação do Campo. Então, ele foi elaborado por causa de uma avaliação, entendeu? Ele não foi aplicado ainda. Sim, tá mais como uma proposta, né, para te aplicar depois. Claro, eu só perguntei, eu não sabia, porque eu acho que tem, né, como os alunos adicionarem comentários ou pesquisas. Sim. Daqui a pouco tu pode pôr ali no final, né, traga uma curiosidade da degradação do solo, né, os alunos, cada um colocar algum item, né, mas era mais... E eu escolhi o Jamboard porque ele propicia esse contato direto, né? Eu posso ver no momento real o que eles estão fazendo, né? Sim. Eu posso riscar, por exemplo, uma imagem, um detalhe que eu quero especificar, né? Realçar, porque eu tenho alguns recursos ali no Jamboard, como o laser, eu posso colocar textos, né? Eu posso sublinhar, circular, isso facilita muito no momento que eu quero ensinar, entendeu? Claro. Eles visualizam e é direto, entendeu? Eu vejo o que eles estão fazendo e eles estão vendo o que eu estou fazendo. Então, foi um recurso que de tantos que eu procurei, né? Eu achei mais acessível e achei melhor para aplicar, né? Para desenvolver meu trabalho. Sim, claro. Muito obrigada, então. Agora sim, prof, era isso, então. Acho que já passei por todos os trabalhos. Obrigada. Sim, a Renata assumiu mediação da sala já. Que ótimo. E vocês, outras, vocês anotaram algum comentário, algum questionamento específico? Vai lá, Daniela. Porque senão, quem me conhece já sabe que eu adoro falar, né? Então tem que deixar, o Nelson tá me conhecendo, a gente está trabalhando nesse evento junto, mas também vi que o professor Nelson também gosta de conversar, a gente está aqui se segurando para vocês falarem. Eu fiz algumas anotações, alguma já foi respondida com o mesmo questionamento dos colegas, mas vou seguir.
O primeiro das ilhas ali, eu achei muito interessante ela utilizar, foi muito perspicaz, ela utilizar alguém fictício para desinibir os alunos. Como essa idade é difícil de tu pegar e falar para o professor alguma coisa, então eles estão falando com um bonequinho. Eu achei muito interessante essa animação, como diz a colega, eu também estou sou anos iniciais de educação infantil, agora estou na educação infantil há 9 anos. Então, a gente gosta muito dos bonequinhos, né? Mas essa idade, como meus filhos são dessa idade, eu percebo muita inibição, e eu achei muito legal, assim, né? Aí eu também incentivo a pesquisa, o tema de... Oi? Não, e o tema de grande relevância. E assim, de parabéns, adorei. Não sei se Daniela, tu sabe que quando eu comecei, né, eu disse assim, bom, o que a gente pode fazer? É um tema que ele é complicado de falar, assim, em aula, né, porque a gente tem certas coisas que a gente tem que ter cuidado, né. Mas aí ele tá lá, né, eu digo sempre assim, ó, eu tive um suporte, porque ele tá na base, ele está no referencial curricular, é uma turma multisseriada, né? Então, tem no 8º e tem no 9º ano, porque são 2 horas aulas de ciências, né? Então, tinha como trabalhar junto, né? Então, eu aproveitei. E tu sabe que a maior dificuldade que eu tive, né, agora no finalzinho, foi os especialistas, né? Porque o que acontece? Eles têm aquele preconceito, né? A questão eles têm o palavreado que eles usam, né? Lésbica, gay, não sei o quê. E aí a gente conversando assim, gente, não é assim que a gente se chama, não sei o quê. Mas graças a Deus apareceu um quartel na escola, o 9º Regimento de São Gabriel. Eles fazem ações e eles estiveram lá. Porque eu conversei, né? Tentei conseguir alguns especialistas, né, que falassem a respeito disso para eles, e eles tinham a questão do Mário. O Mário foi um estudante, né, fictício que eu arrumei. Eles receberam a carta do Mário em formato de carta, né, eles receberam, os que estavam presencial, e receberam a carta do Mário ali, contando que ele era um estudante que precisava finalizar o TCC dele, de ciências, e ele queria, e aí eles mandavam, aí eu fiz um Face fictício para o Mário, Mário Guerreiro, ele tinha um Face fictício, e aí eles mandavam mensagem por ali pelo Mário. E aí, até numa aula, uma colega assim, Simone, tem que fazer as caixinhas para as perguntas. Assim, bom, se eu usei as cartas, eu fiz, né, os envelopes, e abri as cartas, assim, para eles, lendo, né, tudo sobre essa parte da sexualidade. Porque nós, enquanto professores, a gente sabe alguma coisa, né? Mas aquela parte ali, né, que diz respeito mais a um psicólogo que deveria falar, né? Mais um especialista mesmo na área da saúde, né? Porque em termos assim, ó, se assim, mas tu pode unir com a matemática, com outros professores da escola, mas às vezes é difícil tu conseguir achar um grupo que queira trabalhar contigo. Né? A gente sabe que às vezes tem projetos na escola que é um só ou dois, no máximo 2 que se envolve e os outros não. E eu disse assim, então vou fazer uma coisa que eu vou envolver o pessoal da saúde, né? Aí foi difícil, eu não consegui, tá? Eu corri atrás do que eu consegui foi um médico, né? Finalizando, eu consegui um médico finalizar com o seminário, que foi um médico do Exército de São Gabriel, que eu aprendi coisas assim, foi assim, ó, eles pararam, foi 2 horas, ele falando, bom, eu me realizei, sabe? Eu não consegui psicólogo, eu não consegui enfermeira, sabe? Eu não consegui um agente de saúde, eu não consegui outros professores que eu pedi aqui para falar a respeito, sabe? Mas o médico, ele simplesmente ele englobou tudo, ele falou tudo. Então, Simone, eu acho que ficou uma coisa assim... E os recursos que tu escolheste ali, as plataformas, no caso, o Facebook, o WhatsApp, ali que eu vi que estava também utilizado, se eu não me enganei no outro aqui, mas acho que não. Não, é o Facebook ali que tu fizeste.
auxiliou facilitou para ti conseguiu alcançar teus objetivos por meio desses recursos? Ou teve dificuldade dos alunos entrarem? Porque tu escolheste algo bem comum a eles, né? Bem Acho da que ela está bem realidade. estável, ela está travando muito. Não sei se tu me entendeste. Não, porque ela está travando hoje. Tá, desculpa. Não, os recursos que tu escolheste ali, o Facebook, se eu não me engano, o WhatsApp, não sei se eu estou confundindo com outro trabalho. Não, é esse mesmo. Facilitou para te porque, aplicar assim, alcançar teus objetivos? Sim, porque assim, a maioria tem WhatsApp, né? Porque a maioria tem WhatsApp. Então, uns não tinham plataforma, né? Porque a internet, como é campanha, né? A internet fica mais... Tem lugares que não pegam a internet. Para colocar outro aplicativo no celular. Eu sempre digo assim, porque a plataforma, eles têm que baixar no celular. Para ter um Meet, tem que baixar no celular. Mais Face. Então, cada um usou o que tinha, né? Foi usada... Tá travando a internet da Simone. Tá, ela tá. Eu utilizei todos aqueles ali, Daniela. Eu utilizei todos aqueles ali. A minha internet, essa hora, é complicadíssima. Obrigada, parabéns. Bom, seguindo, ali o da Renata, eu assisti... Da Renata, né? Eu assisti a qualificação dela, então ver a apresentação ali já tinha um certo conhecimento. Mas eu queria te perguntar, Renata, se foi fácil aplicar, que já deu uma faladinha um pouquinho aí no início, e os obstáculos que tu encontraste. Bom, é verdade, Daniela, eu sabia que, assim, quando eu ouvi o nome, né, tu estava mesmo na qualificação. Bom, então, né, eu estou na final da coleta, está sendo, assim, um desafio, né, a função de que eles já estão online e em virtude do meu trabalho ter passado no comitê de ética, né, como remoto, então, na hora, assim, me deu um pouquinho, assim, de frustração por, ao mesmo tempo, não ia dar tempo de eu mudar o projeto, né, da gente mandar novamente, então eu só tive que fazer remoto, aí eu tive o apoio, né, um grande apoio do professor, né, que ajudou nessa etapa, né, porque o que acontecia, né, eles estavam no presencial, na sala de aula, eles tinham que ir para o laboratório de ciências, que era onde tinha um monitor, que é onde tem um monitor grande, então o professor conectava o note dele na televisão, né, para poder transmitir. Aí eu apresentava o Meet. Também tem a função que o Estado é bem exigente, né, na questão da plataforma, das gravações. Então eu tinha que utilizar o e-mail dele, o Meet dele, então ele que botava assim para gravar também para mim. E assim, foi bem bacana, sabe? Assim, foi uma experiência que primeira vez, né, que eu coletei dados, né, de maneira remota, né, no online. Claro que assim, foi bem difícil porque a interação era com a ajuda da mediação do professor, porque o computador ficava longe, a internet já não era muito boa, não conseguia, né, ter a imagem boa dos alunos, então com algum trabalho, alguma solicitação, pedia que o aluno viesse até a frente, né, bem na frente da câmera, e nem assim eu conseguia visualizar, né, muito bem. Mas eu notei assim, que eu fiquei bem feliz é que eu notei o envolvimento dos alunos, sabe? Em relação ao tema, que é o exercício físico, né? Apesar de a distância. Os obstáculos maiores foram mesmo, ainda assim, a plataforma. A devolução dos trabalhos. Eu tenho alunos que faltam, por exemplo, são 8 unidades, tem alunos que faltam 3, sabe? 4. Tem alunos que eu não consigo chegar até eles, sabe? Tem 2 alunos que só me devolveram um trabalho, sabe? Como é que faz para chegar, né? Se a gente põe na plataforma, o professor, ao mesmo tempo, também exige, mas tem a questão também, mas não é o professor,
sabe? Apesar de que ele fala, não, faço as coisas da Renata, que a avaliação dela, eu vou usar a minha avaliação, né? Mas tem uns que nem assim, né? Mas é assim, né? A coleta faz parte, né? Tem uns que são bem participativos, os outros poucos participativos, mas eu ainda não finalizei, né? Então eu tô na expectativa de que eu consiga aí coletar um bom número de dados. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu. Obrigada, parabéns. Obrigada. Da Bruna ali do teatro, eu queria saber se o teatro é a forma de que tu vai coletar os dados e como tu vai analisá-lo, ou ele vai ser o produto? Oi, Daniela, tudo bem? Assim, seguinte. Na verdade, o teatro vai ser uma análise de dados, porque a gente vai fazer o teatro, a gente vai desenvolver ele em sala de aula ou através de um software, de um aplicativozinho para ser tipo animaçãozinha assim, ou a gente vai desenvolver a animaçãozinha juntamente com o teatro em sala de aula, junto com os alunos, para que eles possam desenvolver, e depois a gente vai montar como se fosse um formulário para que eles possam nos responder, talvez em forma de desenho, uma coisa mais lúdica, assim, para que a gente possa fazer, né, a análise dos dados. Ainda não tem uma coisa, tipo, bem certa e bem definida do que a gente realmente vai fazer, mas eu acredito que é bem por esse caminho. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigada. Obrigada. Da Jerusa ali, eu queria parabenizar, que das dúvidas a Renata perguntou, né? Ela foi bem clara. E só acrescentar, quem sabe, uma próxima ideia, fazer um de Bagé, que como a gente vai trabalhar, Bagé nunca tem nada, não tem a história. Bom, agora faz 20 anos que eu estou em Bagé, mas logo eu cheguei para procurar a história de Bagé, não tinha livro, aí acharam um livro muito antigo, mas não é todo mundo que tem, e não tem nas bibliotecas das escolas. E até conhecer a cultura, até para trabalhar com os alunos, né? Claro, e é muito importante, em todas as etapas de ensino, conhecer o local primeiro e depois ir expandindo, né? É verdade. Esse resgate cultural é um dos objetivos e com certeza a gente cumpriu com esse objetivo na oficina, porque muitas histórias, por exemplo, a primeira que eu citei ali da alpargata, a alpargata antigamente era utilizada pelas enfermeiras por não fazer barulho, né? Quem que ia saber desse caos se não fosse registrado nesse projeto, né? E também era um calçado de fácil acesso da população porque ele não custava muito. Então todo mundo tinha acesso ao calçado alpargata. Tem várias coisas assim que o povo contou foram feitos questionários, né? Em razão da pandemia, não podia nem ir na escola naquela época. Então, a maioria registrou bastante coisa, assim, bem legal. E ali em Bagé tem muita coisa que, por exemplo, teve a Princesa Isabel passou por ali, né? Tem muitas coisas. E aí, o final de semana passado, abriu uma cervejaria que o nome é Mão Preta. Aí eu pergunto assim, por que chama Mão Preta? Tem alguma coisa, vocês que inventaram ou tem algum significado? Aí eu descobri que ele era um curandeiro de Bagé, muito famoso, e que como ele tocou a mão da Princesa Isabel, a partir disso, ele começou a fazer alguns milagres, e que o túmulo dele é o mais visitado que tem aí na cidade. Ele e o da mãe Luciana também. Pois tem muita coisa que é perdido, né? Se não fizer esse registro, e com certeza os alunos têm interesse, né? Ainda mais agora, que virou famoso, assim. Sim, é bem interessante o resgate cultural, e traz muitas coisas que a gente não conhece, né? Desconhece mesmo, como detalhes como tu colocaste agora. Mas parabéns, lindo teu trabalho. Obrigada. E o último da Raquel, achei o máximo, assim, porque eu estou aprendendo a mexer no Jamboard, e ela já entrou com mais detalhes ali. Eu digo, bom, depois eu vou procurar, ainda não estou com tempo para isso. Mas achei bem interessante, o professor deu, e eu aprendi o básico do básico. Aí, claro que eu vi que tu pode convidar outras pessoas e todos participarem ao mesmo tempo e acrescentar. Isso a gente fez em aula. Uns colocaram imagem, outros colocaram texto. Achei bem interessante. Mas é um recurso que eu ainda quero explorar, porque é muito rico. Esse recurso é muito interessante, sabe, Daniela? Quando eu comecei a pesquisar ele, quando eu comecei a treinar, né,
eu vi que eu podia colocar várias coisas nele, né? Como, por exemplo, a minha preocupação inicial foi o fundo preto, né? Eu digo, ai, será que eu coloco o fundo preto no trabalho? Eu fiquei meio assim, né? Eu digo, por que não explorar? Por que não utilizar o colorido, né? Porque eu acho assim, ó, o colorido, ele chama atenção, né? No momento que você organiza com fotos, né, imagens, a parte da escrita, e destaca com o colorido, aquilo se torna atraente. No primeiro momento, o aluno, a criança, ele olha e chama atenção, e aí ele quer ver mais, né? Então, esse recurso, o Jamboard, ele propicia isso aí. Tu pode criar, tu pode usar a tua criatividade e fazer inúmeras montagens, né? E como tem várias, eu digo folhas, mas não é folhas, tem um nome certo, né? Então, tem 20 páginas, né? Tu pode passar atividades depois no final, de perguntar, né? De responder, de marcar, de sublinhar, de ligar, né? De verdadeiro ou falso. Tu pode utilizar inúmeros recursos de atividade, né? E é muito válido, muito bom, vale a pena. O que é interessante no Jamboree e outras, eu estou trabalhando no Geniali, nos recursos tecnológicos que tu conhece ele te apresenta de uma forma simples, né? Mas é explorando, vai buscando, tu vai descobrindo tanta... Hoje eu descobri tanta coisa no Geniali ali. Aí eu digo, olha, eu posso colocar isso. Aí e a gente vai errando e vai tentando modificar. Eu não sei, me encanta, né, a tecnologia. E quanto mais tu te aprofunda, mais tu aprende e mais tu traz coisas novas para os teus alunos, né? É muito bom para a tua prática docente, para ti mesmo também, como aluno. Claro. Obrigada. Eu acho que era isso a minha contribuição. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E agora, Bruna, Jerusa, Raquel, ou a Ana, que está aqui como convidada, o Luan, que está como convidado também. Querem fazer algum comentário, algum questionamento para quem está com os trabalhos daqui? Oi, professora, eu posso fazer? Sim. Na verdade, eu gostaria de perguntar para a Renata quais foram as maiores dificuldades que ela teve na implementação do trabalho dela. Renata, será que ela deu uma saída? Oi, voltei, gente, do banheiro. Oi. Oi, Renata, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que tu teve na sua implementação. Bom, então, dificuldade na pesquisa na unidade eu não tive, sabe? Tá ocorrendo tudo assim, de uma maneira, né? Vou dizer como esperava, né? Só a função mesmo das devolutivas que eu tô um pouco chateada, porque, por exemplo, na turma tem são 30 alunos, eu acho. E assim, eu acho que todo mundo fez todas as atividades, assim, ó. Olha, eu acho que é a metade, se tiver a metade, assim, eu ainda não contabilizei bem. Então, só essa questão, porque eu fiquei bem feliz, eu ia ter uma boa coleta, né, para ter um baita resultado, só que nunca né? A gente nunca consegue atingir os 100% dos alunos, né? Mas na elaboração da unidade, eu não sei se é nisso que tu te referiu, foi tranquilo, assim, porque é um tema que eu realmente amo, que é o exercício físico, daí eu aliei ao metabolismo do exercício físico, né? E aí foi bem tranquilo. Não, perfeito. É que a minha preocupação é quando eu chegar lá, eu me deparar, por exemplo, com um aluno que não queira, então eu tenho que ficar, tipo, meio que preparada com isso. E eu resolvi te perguntar para saber. No primeiro como é que momento, era. tu pensa assim, sabe, poxa vida, a gente se dedica tanto, sabe, em fazer algo diferente para eles, enfim. E aí, tu nunca consegue chegar, né, no 100%, mas tá tudo bem, né? É verdade, mas ficou muito interessante o seu trabalho, parabéns. Ai, obrigada. Eu gostaria de perguntar, até fiz aqui uma anotação para Jerusa. Jerusa, como foi
o desenvolvimento do seu trabalho, porque você vai falar sobre a cultura gaúcha, e eu queria saber quais foram os obstáculos que você encontrou. Eu não sei se você já implementou ou não, mas como foi essa interação com os estudantes, com os alunos? Assim como uma ideia que a minha orientadora trouxe, a professora Ângela, né, conhecida do campus, ela teve a ideia de, além dos alunos, ter o professor como orientador também junto comigo, né? Isso foi importantíssimo, assim, muito, 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 porque a gente estava online, em cidades diferentes, então o professor de cada grupo, o orientador de cada grupo, foi o que uniu. Tinha professores, assim como nós, alunos, né? Super rígidos, concentradíssimos, cumprindo todas as tarefas, e alguns professores mais relax, assim, né? Os alunos dão conta e tudo mais. E isso é normal, tranquilo, assim como a gente tem alguns percalços, né? Teve uma professora que teve que sair para fazer uma operação, ou alguns alunos com a função de não ter aula e estava tudo online, muitos alunos saíram para trabalhar, né? Vou ajudar meu pai, minha mãe em algum lugar, vou procurar o que fazer, porque está parado em casa, ninguém mais queria estar. Mas foi bem tranquila a implementação e o auxílio dos professores foi fundamental. Eu até dou essa dica, assim, que se for possível contar com professor para fazer essa orientação, é muito válido. Eles ajudam bastante para unir o grupo, porque eles estavam acostumados para fazer trabalhos em feiras de ciências como o professor dá o projeto pronto, né? Eles não estavam acostumados a buscar o referencial, fazer uma leitura, escrever sobre aquilo que eles leram. Eles estavam acostumados a só ir lá na feira e apresentar o que o professor já tinha feito. Então, foi diferente, eles se envolveram na tarefa e os professores mudaram a tática deles na hora da orientação. Eles realmente foram orientadores. Eles não foram lá fazer o que os alunos deveriam fazer como de praxe, né? Nossa, que incrível. Muito legal o seu trabalho. Aliás, o trabalho de todo mundo é muito legal, muito interessante. Mas eu acho que a Renata, ela já fez, assim, várias perguntas. E eram perguntas que eu já tinha, tipo, meio que anotado. Então, não vale a pena ficar repetindo novamente. Então, se alguém tiver uma nova pergunta, eu passo a vez aqui. Como a Bruna comentou, eu também fiz alguns questionamentos que a Renata já realizou. Ali, com a Simone, eu tenho a curiosidade só de saber, a gente tem as ilhas interdisciplinares, né? Tem a abertura das caixas pretas e tu trouxe o especialista para fazer a resolução de um problema. Eu queria saber qual foi o problema que guiou para te trazer o especialista. Eles chegaram em algum problema? Ou tu definiu o problema com o professor fictício? Não tinha um problema, né? Tem um problema de pesquisa, mas ele é bem amplo, né? Mas o que eu queria mesmo que eles é a parte do respeito, porque eu acho que tudo o demais eles vão entendendo aos poucos e a gente consegue no diálogo, sabe? Mas principalmente, né? Até depois quando o médico ele terminou assim o seminário e agradeceu, né? Aí não surgiu essa questão, porque ela surgiu, foi comigo, sabe? O problema que surgiu ali foi a questão do respeito, porque eu falei assim, ó, eles têm que respeitarem, e essa parte é muito difícil. Eu falei, e eles assim, não, professora, a senhora tem que entender, porque Deus fez o homem, né? Fez o homem e a mulher, os dois. Professora, ele não fez mulher com mulher, ele não fez homem com homem, assim, gente, não existe mais isso, aí tu conversa, mas eles não me escutaram, né? Eles me questionaram muito a respeito disso. Mas o médico não, como é o médico do exército, né? Eles não questionaram, eles escutaram. Agora, entre eles aceitarem, entenderem e respeitarem, principalmente, isso é uma questão que aos poucos eu vou ter que voltar a conversa com eles, né? Principalmente o respeito, né? Principalmente o respeito, que daí é onde gera todo um problema, é onde gera muita... gera, assim, brigas e tudo mais. Acho que cada um sabe de si. Eu digo assim, gente, a gente vive tão pouco, né?
vamos aproveitar o momento. O fulano ele é bissexual, eu não sei. Cada um é o que quer, cada um está aqui para ser o que quiser ser. Eu não posso interferir na vida do próximo, né? A minha liberdade termina quando começa do próximo. Eu falei, foi uma polêmica, né? Aí veio um médico do exército, o que seria aquele, né? Que homem é homem, mulher é mulher. Olha, o teu tema é muito difícil, eu não teria coragem de trabalhar em sala de aula assim, não, ainda não tenho experiência para tratar de um tema assim tão complexo e cheio, porque até, por exemplo, tu poderia ter trazido o incômodo dos pais, né, de tu estar falando isso na sala de aula, não é todos os pais que aceitam que tratem de gênero na sala de aula, né? Sim, não é, e tu sabe que eu tinha muito medo, né, de ser questionada esse respeito, até mesmo que tem alguns pais, né, que acompanham na plataforma as atividades que eu estava, o tema que eu estava trabalhando ali, né, mas não tive... Coisa boa, ainda bem que deu certo. Ali, ó, eu sinto assim, ó, que as escolas da campanha, eles são muito, acho que preconceituosos mesmo, sabe? Ali, é uma questão cultural também, né? É uma questão... Ainda mais o gaúcho, assim, qualquer coisinha já não é mais gaúcho. Ai, meu Deus. Eu acho que é isso. Esse era o meu medo mesmo, mas por essa eu passei bem. Que bom, que bom. Adorei o tema. Parabéns pela coragem. Obrigada. Daniela? Eu só queria acrescentar que, claro, concordar contigo que realmente é um tema muito difícil e até colocar um exemplo. Há uns anos atrás, uns pais reivindicaram a retirada do livro do 6º ano da escola dos meus filhos, por causa que trabalhava temas muito que incentivava a sexualidade. E o mais incrível que por 2, 3 pais que foram reclamar, e realmente o 6º ano da escola não tem o livro de ciências, porque não encontraram nenhum livro que não contemplasse, de alguma forma, nem que seja geral, este tema. E aí ela estava dizendo da questão do campo. Não, na cidade, pessoas que tu acredita ter instrução também têm esse pensamento ainda nesses tempos, só para acrescentar. Ainda bem que agora esse é um tema que está muito em debate. Eu acredito que alguns preconceitos sejam quebrados daqui para frente, né? Mas eu ia até questionar. Por favor, Simone, fala aí. Não, assim, eu espero, né? Assim, esperamos, né? Aproveitar, Daniela, eu vi a tua proposta, né? Li até a Renata questionou dos professores, tu vai ter uma abrangência enorme, né? Das séries iniciais até as finais lá, ensino médio. E as plataformas tu não definiu, vai ser o que o professor vai se adaptar melhor ou que tem curiosidade em aprender. Eu fico pensando assim, menina, tu vai ter que ter um conhecimento enorme de tecnologia para dar conta da curiosidade dos professores. Sim, é algo que nós pensamos também, e claro, é uma proposta ainda, né? Vai ser colocado algumas tecnologias, mas vamos buscar recursos para isso. Eu adoro aprender, então vamos aprender junto com o outro, com a troca, até acrescentar essa própria a reunião que nós estamos fazendo, essa formação no Café Consciência. Aqui são temas totalmente diferentes, né? Vamos comparar com as tecnologias, são temas totalmente diferentes, mas como está sendo enriquecedor para todos, porque, ou seja, uma metodologia diferente que a gente nunca viu falar, uma colega explicando, é um tema, são vários recursos, visões diferentes, e é isso que eu estou buscando nessa formação, né? De contemplar isso aí, da fala, da troca, né? Da interação entre todos. Mas, claro que um momento que a gente vai ter que definir algumas, não pode, exemplo, a princípio são 20 participantes, que nós vamos abrir 20 vagas. No momento que tiver 20 tecnologias, vamos tentar puxar para diminuir, que se contemple menos tecnologias para nós buscarmos. É verdade.
Mas é muito interessante, né? Nessa aplicação da minha oficina, eu tive professoras de biologia, matemática, letras. É vasto o campo de conhecimento que elas trazem assim, para contribuir em diversas áreas. E isso é muito bonito. Vai ser muito show o teu trabalho, porque todos vão ter muito a contribuir, com certeza. Ai, obrigada. Merece. Vamos para o próximo questionamento, então. Ali para a Renata, né? A Renata comenta muito dos dados que não vêm, que os alunos não respondem. Ai, a Renata sumiu, será? Renata, tá por aí? Tô aqui. Essa questão dos dados, do pessoal não responder, de não te dar retorno, isso também são dados, também são coisas a serem analisadas, né? A gente fica frustrada porque gostaria da participação de todos, mas a não participação também é objeto de análise. Né? Claro, inclusive, a minha orientadora, Camila Cicuto, também tem a minha orientadora, a professora Ana, ela também me fala isso. Renata, tudo, claro, são dados, né? Mas parece, assim, ó, que pessoalmente não é, sabe? Mas como, né? Como que eles não participaram, né? Para mim e para a maioria dos alunos é uma ideia e uma proposta tão bacana, mas, claro, tudo é válido, né, para pesquisa. Numa sala a gente tem várias cabeças pensantes, né? Cada um tem a sua área de afinidade. É difícil a gente contemplar todos, né? Como diz aquele velho ditado, não tem como agradar a todo mundo. Assim como a gente é professor. Às vezes a gente conquista uns alunos que às vezes estavam lá perdidos na sala de aula, se apaixonam pela disciplina e vão para frente, né? E outros não têm... Depende do amadurecimento muito de cada aluno também, né? Às vezes o pessoal é imaturo na sala de aula, estão ali por estar. Depois é que eles pegam o gosto do estudo. Na questão do teatro, Bruna, achei muito válido, eu me lembro muito das aulas do professor Rafael, que ele traz aquele livro do ensino de ciências para o ensino fundamental, tem várias atividades práticas com os alunos. E eu me lembro de fazer uma intervenção, vamos dizer assim, na aula da minha mãe, em que ela tinha alguns alunos com laudo. Ela sempre trabalhou com crianças com dificuldade de aprendizagem, né? E aí o desafio era criar um barco com papel alumínio, e esse barco tinha que ser feito de uma forma que coubesse o maior número de feijão. Então, o que acontece? Todo mundo criou um barco como a gente faz, com dobradura, né? E aí um desses alunos com laudo criou um barco quadrado, bem quadrado. E quem é que ganhou? O barco quadrado, né? Coube muito mais feijão do que o barco de dobradura, que é o que a gente está acostumado a fazer. É outra forma de pensar, com certeza. E daí a gente trabalhou a densidade, né? Isso tudo era para trabalhar a densidade, tá? E o fundo do conhecimento científico. Eu acho que teu trabalho tem muita coisa a acrescentar para os alunos. Na verdade, eles nem vão se dar de conta que aquilo é física, que é, né, uma coisa científica, mas depois eles vão fazer aquela conexão quando chegarem lá na matéria de verdade, né? Entender, é verdade, olha, isso aqui eu fiz lá no ensino fundamental. Me lembro da professora aplicar isso aqui numa brincadeira, que é o que vai ser. Exatamente isso. É exatamente isso. Agora eles não vão se dar conta do que eles vão estudar, do que eles vão estar vendo, mas depois, no futuro, eles vão, as disciplinas vão aparecendo, e aí com isso eles vão acabando, olha, isso eu estudei, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Eu acho que vai ser bem interessante. Sei, né? Eu espero que seja bem interessante, tanto para eles como para mim, e eu espero que eles gostem. Não, vai ser show, eles gostam, né? Não estão acostumados muito assim com a ciência, para eles tudo é um mistério. Exatamente, é isso mesmo. Tá bem, graças. Sobre a degradação dos solos, na verdade eu caí um pouco, né? Não sei se eu acompanhei certinho ali, que tem uma apresentação. Aí eu queria identificar se essa apresentação foi gerada para a intervenção ou foi gerada depois que tu fizeste a intervenção. Não, eu não cheguei a fazer a intervenção, né? Ela é uma proposta. Uhum. Então, é um planejamento de um conteúdo que vai ser aplicado.
Ah, Eu não agora cheguei a aplicar, compreendi. eu não cheguei a aplicar com eles. Não sei se eu fui clara, se foi isso que tu me Aham. perguntou, né? Isso, aham. Aí Tá. tu, a partir daqueles, não sei como eu chamo, de slides, não, seria... É, Pode ser uma apresentação, eu acho mesmo. É que a Raquel, ela está na graduação ainda, Jerusa. Ah, que isso, legal, Eu acho que tu Raquel. perdeu essa Eu partezinha perdi aí, essa né? parte, era Eu acho que... importantíssima. isso. Ah, que joia, Raquel. Tá, te entendi. Então, tu tá na graduação, isso vai ser pro teu estágio ou pro teu TCC? Não, no meu TCC é outro tema. É da Ah, componente da professora, entendeu? sim, É, compreendi. Que é um legal. trabalho desenvolvido da componente do meu curso. O meu curso tem 4 anos, né? Eu tô na finaleira, quase me Coisa formando. boa. Mas até lá tem muito ainda, né? Então, isso aí foi uma atividade de avaliação, uma proposta, né, da disciplina, né, tecnologias digitais e produção de materiais. Então, a gente tem que Tá, compreendi. elaborar um Ficou trabalho ótimo. voltado a isso, né? Entendi. E qual eu queimei muitos neurônios, para dizer bem a verdade. A gente apanha no começo, depois só vai. Tomara, né? Tomara, né? Porque eu continuo apanhando na realidade, né? Por isso que eu digo, até me formava tem muita coisa ainda. Mas só da gente estar aqui, com certeza a gente sabe que vai apanhar bastante, porque quem não parou de estudar até agora não vai parar. Né? É verdade. Que joia. Parabéns, Raquel, pelo trabalho. Obrigada. Eram essas minhas contribuições e questionamentos. Raquel, não sei se tu quer fazer algum questionamento. Tá. Eu tenho algumas perguntas. Claro que já foram respondidas, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu gostaria de perguntar para a Simone, né? Não sei se ela E a Simone saiu. Eu acho que ela não conseguiu manter por causa da internet. Imagino, né? Tá, então eu vou perguntar para a Daniela, porque eu não me lembro se ela respondeu isso aqui, né? Em relação ao guia digital para professores. Este guia digital, ele já foi aplicado na prática por algum professor? Se sim, qual foi o resultado? Oi, não, ele ainda é uma proposta. Ele é a Tá. proposta da minha intervenção que eu Tá. vou realizar. Tá, ok. Era isso aí que eu queria saber. É apenas uma ideia ainda. Excelente trabalho, viu? Aliás, muito obrigada. eu estou encantada. Muito obrigada. Ali, o da Renata, a pergunta que é bem pessoal, né? Sim. Renata, se você pudesse mudar alguma coisa em seu trabalho, o que mudaria? Porque, na realidade, a gente começa a desenvolver um trabalho e aí percebe que, eu poderia ter acrescentado tal coisa, ou poderia ter abordado, né? E, por outro lado, né? Mudado alguma coisa. Então, eu quero saber se se pudesse mudar alguma coisa do seu trabalho, o que você mudaria? Na verdade, assim, ó, nas unidades em si, tá, do que eu preparei, né, para o EPS, eu não mudaria, mas eu acrescentaria algumas coisas, né, como, por exemplo, mesmo que eu trouxe ali a questão da pesquisa, que eu nunca imaginei, né, que mesmo no terceiro ano eles tivessem essa dificuldade, né, de realizar uma pesquisa. Então, em algumas respostas dos trabalhos eu senti, né, essa falta. Que mais? Essa parte da pesquisa. E claro, e se eu tivesse a oportunidade, com certeza, se eu tivesse tempo, eu teria mudado, mesmo que eu tivesse que esperar mais um pouco, essa questão do remoto, né? Eu teria tentado mudar para o presencial. Mas como eu ingressei no segundo semestre de 2019, né? Então eu tenho só até julho, né, para defesa. Porque pode prorrogar, eu acho que é até 36 meses, então eu não teria esse tempo hábil, né? Mas se eu tivesse, era uma coisa que eu mudaria, com certeza. Entendo. Bom, minha pergunta era essa aí, muito obrigada. Agora eu quero perguntar para a Bruna. Bruna, como surgiu a ideia de utilizar o teatro
como uma estratégia pedagógica para ensino de física. Essa ideia, ela partiu de ti mesmo? Foi uma ideia que você teve? Ou você construiu, assim, ó, com a tua professora, com a tua orientadora? Como é que surgiu essa ideia do teatro? Essa ideia... Opa, desculpa te interromper. Não foi nada. Essa ideia, ela surgiu da seguinte forma. A minha professora perguntou sobre o que você quer fazer, qual trabalho você quer desenvolver. E aí eu disse, eu não tenho muita ideia ainda, porque na verdade eu tinha mostrado um projeto para ela e ela disse, não, esse aqui tá muito voltado para o lado muito técnico, vamos pensar numa outra coisa. Aí eu comecei a contar para ela que eu fazia teatro quando pequena e que eu fiquei muitos anos fazendo teatro. E ela, então vamos alinhar o teatro junto com o mestrado e a gente pensa em desenvolver algum teatro com fantoche, ou a participação dos próprios alunos, né? Eu escrevo o roteiro e a gente ensaia com eles a peça, ou alguma coisa em formato de animação. Então, tava assim e tá assim até agora, devido ao momento em que estamos vivendo. Mas foi isso, foi exatamente isso. Foi numa conversa com a minha professora que ela disse, não, vamos fazer com teatro, então, que é uma coisa diferente, que eu não vejo muito. Eu disse, então vamos. E a gente encarou. Legal, parabéns. Eu gostaria de assistir. Deve ser bem interessante. Parabéns. Agora, a minha última pergunta. Mas bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Girusa, se a escolha do tema não fosse voltada à cultura gaúcha, qual tema ou assunto você escolheria? Que difícil! Porque eu venho de uma linha... Todas as perguntas básicas do que sobrou para mim. A minha linha de pesquisa vem vindo na área de etno alguma coisa, né? Comecei com a etnomatemática, fazendo trabalhos de extensão com a professora Ângela. Depois, na minha pós-graduação, eu trouxe a matemática do rodeio, um simples chimarrão com a minha colega, e ela comentando como é que funcionava a Copa do Rodeio. Disse, tá aí o meu trabalho da pós, tá aí, tá feito, tem matemática no rodeio. Fiz a matemática no rodeio, fiz unidades didáticas, fiz intervenção. Então, é difícil eu sair desse ramo da cultura gaúcha, mas, então, talvez eu voltaria o meu trabalho para etno, né? Não na cultura gaúcha, talvez em outras culturas que eu encontrasse algo de científico, algo da matemática, vamos dizer assim. Mas daí eu voltaria para etnomatemática, não ia dar certo, ia acabar voltando. Legal, legal. Parabéns, muito bom o teu trabalho também, viu? Obrigada. Era isso aí, as minhas perguntas. Eu não tenho mais nenhuma. Joia, joia. Ai, que coisa boa, gente, essa sala. Eu e o Nelson estamos aqui, né? Acho que, assim, felizes e satisfeitos, porque a gente propõe a ideia do café é justamente isso, né? Que a gente tenha um espaço para poder dialogar, né? Mas a gente sempre também fica, enquanto professor, né? Como todo mundo relatou aqui, fica tenso se a gente vai ter esse retorno, né? Se o pessoal vai realmente participar, vai perguntar, vai interagir. Então, muito legal de ver que está todo mundo aqui comprometido, né, com a sua participação no evento, em ter olhado com cuidado, né, e atenção ao trabalho das colegas. Isso é muito especial, assim. E eu fiquei pensando, eu tinha marcado umas coisas, já vou falar outras a partir do que vocês falaram, né? Até foi uma pena que a Simone saiu, porque essa questão, às vezes, do que a gente tem, às vezes, alguma dificuldade de abordar, não só de abordar, né? Mas assim, como é que a gente muda a atitude de alguém, né? Porque o que ela falou ali do problema de relacionamento, por exemplo, entre os alunos, é uma questão de atitude, né? E ela, claro, a partir do conhecimento científico, né, ela vai trazer a informação. Então, o que ela disse, né, foi que o médico trouxe a informação de um especialista. Só que eu acho que é muito importante a gente pensar que junto com a informação, ou junto com o conteúdo técnico,
quando a gente está lidando com questões relacionadas à atitude, é importante a gente trazer o fator emocional também, né? Então, eu ia até comentar com ela, seria interessante, talvez, né, fosse interessante até, e isso a gente, hoje em dia, em função das tecnologias, a gente tem acesso a alguns materiais, por exemplo, buscar relatos, né, de pessoas que tratem da questão de gênero e sexualidade, né? Então, que preconceitos elas sofreram, né? O que isso atrapalhou na vida delas, ou que obstáculos elas têm que superar a cada espaço que elas ocupam, né, na vida. Então, isso às vezes acaba mobilizando a questão da mudança de atitude, né? Porque a informação, sim, ela é importante, o conteúdo, né? O conhecimento científico, ele é importante, mas a gente sabe, pelas nossas ações mesmo, que tem coisas que a gente sabe cientificamente, mas a gente, na nossa atitude, na nossa atuação, às vezes a gente diverge, porque a nossa emoção é outra, né? Então, talvez trazer, assim, esse saber de quem está na experiência, né? Então, para além do que eu acho que isso também é outra coisa que é bastante importante nessa nossa interlocução com o conhecimento científico, né? E é uma coisa que aparece bastante no trabalho da Jerusa, né? Que ela fala aí dos étnicos. Eu até fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu já vi a Jerusa apresentando no CIEP. Aí eu falei, mas não era esse trabalho exatamente, também faz mais de 2 anos, então não era do mestrado, era da etnomatemática. Foi, não sei se tu lembra de mim, eu estava na sala, mas é que eu achei super legal o trabalho. É verdade, professora, era a senhora e a professora Khadija. Era o início do trabalho, lá no CIEP tá. Foi só os etnomodelos, não tinha questão junto com a Feira de Ciências, né, que era o produto final ali para os alunos, era o início da pesquisa exploratória. Mas muito legal, e legal isso, assim, de ver essa caminhada, né? Assim, olha quanto tempo ela está fazendo pesquisa, né? E ao mesmo tempo a gente vê que a pesquisa ela é isso, ela não acaba, né? Não é porque eu pesquisei tal temática, tal abordagem em determinado momento que aí depois eu vou para outra etapa, outra formação, outro curso, eu tenho que mudar tudo. Não, né? Cada vez a gente pode ir mais e se apropriar mais, conhecer mais coisas, né? Isso também é eu acho encantador, assim, do conhecimento, que ele é infinito. E aí eu não acho que é sofrer, né? Acho que a Jerusa que comentou, apanhar. Não acho que é apanhar, mas é isso, a gente está sempre buscando, né? Isso é legal, assim. Tá, e da Bruna, eu fiquei lembrando, Bruna, não sei se tu estava na mesa de abertura do café. Uma das professoras, se eu não me engano, foi a Thaís, né, Nelson, que falou depois, não sei se tu te lembra, ela comentou que se teve uma experiência de produção de teatro para falar sobre o conhecimento científico. E foi um produto educacional, e acho que até tem publicação, tá? Então, de repente, tu dá a gente tem o vídeo, né, tá disponível no canal do YouTube, tá? A gravação, depois qualquer coisa você pode me perguntar. Mas que eu acho que seria interessante tu dar uma olhada, que eu lembrei, porque Está na página da UFN, do Encontro da Universidade Franciscana, UFN. Tá. Já vai direto para lá, então. Ótimo. Ela contou que eles fizeram, só que isso foi dentro de uma disciplina, parecido com a experiência que a Raquel mostrou aqui, né? Então, numa experiência dentro de uma disciplina, só que é uma disciplina do mestrado, resolveram trazer um conteúdo das ciências e foi toda a turma encenou uma peça teatral. E aí eles acabaram publicando como produto educacional isso aí. Eu acho que é legal. Eu só tô achando, não tenho certeza na parte da UFN ou da UPF, agora eu fiquei na dúvida. Está numa das duas, mas eu posso ver o link com ela também, depois de passar para a Bruna. Tá, eu acho que é legal, Bruna, porque aí tu tem uma referência bem concreta com o que tu quer fazer, né? Com certeza, nossa, vai ser muito legal. Eu não participei da abertura, eu acabei não participando. E, nossa, vai ser muito interessante, porque eu acho algumas coisas, mas, assim, às vezes não é exatamente na proporção que eu estava esperando ou que eu estava imaginando, e aí eu fico, não, mas calma, não é esse ainda, então... E com certeza vai ser muito legal de ler, de poder olhar e ver o que outras pessoas fizeram, vai ser muito legal. Ana, posso aproveitar e fazer uma pergunta para a Bruna? Claro. Qual é a tua formação, Bruna? Fiquei curioso para saber o teu trabalho e qual é a tua formação. Bom, eu sou formada pela Unipampa em Ciências.
ciências exatas com habilitação em física. E aí eu estou fazendo um mestrado. E a gente vai um mestrado de ciências e a gente vai envolver um pouquinho da física. Não, porque pelo conteúdo de física, por isso que eu perguntei. Imaginei que fosse, mas só essa é a queria ter intenção. certeza. De tentar trabalhar com os pequenininhos alguns conceitos de física, nem que seja tipo, um pouquinho, assim, bem pincelado, mas tentar mostrar um pouquinho que a física, né, a ciência, a química já estão, assim, desde pequenos neles, e que Bruna, não necessariamente... Tu consegues trabalhar isso desde a pré-escola, tu consegues trabalhar. E eles entendem os fenômenos, consegue, claro, dentro da linguagem específica dele, né? Eu fico pensando no trabalho, achei que o trabalho é excelente, que eu gosto muito, eu sou professor de física, minha formação inicial é física, né? Então, eu gosto muito de tu sair da sala de aula e para outras coisas diferentes, que tu vê em física muitas sequências didáticas em cima de conteúdo de física. Isso, exatamente. O que mais me deixou curioso no teu trabalho foi por que usar o Aula como referencial. Eu leio o trabalho dela e fico imaginando a parte da criação, né, que está nas peças, né, teatral, a criação na infância, né, porque o Vygotsky dá um suporte para isso, que dá para trabalhar bem no Aula também, sem problema nenhum. Mas eu vejo a riqueza da análise dos dados usando a criação e a imaginação na infância o Val foi a professora Mara que me indicou, e ela falou, olha, vai com ele que tu não vai errar, por causa que ele fala assim, do desenvolvimento das crianças, do estágio, de todos os estágios, vai com ele que é certo, tu não vai errar. Aí eu disse, então eu vou ficar com o Val. Eu concordo com ela, dá conta. É que eu sou um vicotskiano, né, nato, sou história cultural, então eu vejo essas coisas assim, fico entusiasmado, que é uma coisa que eu gostaria de estar orientando, sabe? Eu gostaria de estar trabalhando. Porque eu também, eu ia para a parte do Vygotsky. Aí ela olhou pro meu trabalho e disse, não vai, ele vai ser legal, mas eu tenho certeza que o Valon vai te ajudar mais do que o Vygotsky. Aí eu disse, então eu vou pro Valon. Aí depois eu apresentei um trabalho para minha orientadora, onde eu juntei, tipo, o Valon e o Vygotsky. Aí ela olhou para mim e disse assim, não, por favor, olha, isso vai te dar muito trabalho, escolhe um, segue firme. Não, mas os dois não casam, viu? Os dois não casam, porque um é cognitivista e o outro é história cultural. Isso, aí ela segue firme num só, porque senão... Hoje à tarde, o que eu dei aula hoje à tarde? Antes daqui, parei a aula às 6h30, eu estava falando exatamente sobre imaginação e criação na infância. Entende? Aí tem o teu trabalho que eu tinha acabado de ler. Eu estava dando aula e imaginando o teu trabalho, inclusive. Essas coisas que eu tinha visto antes de dar aula. Mas eu gostei muito. Segue no que ela está orientando. Eu só fiquei imaginando se eu fosse orientador do trabalho. Né? Muito obrigada. Essa menina que estava aqui, a Ana, ela trabalha com autista, que ela saiu agora, trabalha com as crianças autistas. E nós estamos fazendo um trabalho parecido com o teu, só que usando o referencial vygotsquiano, mas para o trabalho com os autistas, né? Na integração do autismo e tudo isso. Por isso que eu disse para ela assistir, depois que eu tinha lido os trabalhos, estava aqui, tu vai lá. Mas ela tem problema de criança pequena também, então é aquela luta que fica de mãe. Mas eu gostei dos trabalhos, eu te interrompi, né, Ana? Eu estava falando e eu te... Não, mas acho que é isso aí, vamos conversando, isso mesmo. Eu quando estava lendo o trabalho da Daniela, que eu vi que tu orientas, né, Ana? Tu é orientadora dela, eu fiquei pensando, né? Ali está o Maturana 2014, eu fiquei pensando qual do Maturana, que o Maturana é o outro que eu uso muito, mas como referencial epistemológico, né? E vocês estão usando como referencial metodológico o Maturana. Até fiquei curioso depois para ver, porque eu acho o Maturana excepcional. Porque o Maturana, para mim, tem essência histórico-cultural, o Maturana, né? A essência dele é histórico-cultural, né? Eu gostei muito do trabalho. E uma coisa que tu falou agora, Daniela, que eu achei assim, que para mim, que eu trabalho com formação de professores e curso de continuidade de formação de professores há muitos anos. E tu colocou uma coisa que para mim é fundamental quando se trata com formação de professores. Tem que partir da necessidade do professor. Tu não pode apresentar proposta pronta. Esse é o maior fracasso da universidade, quando propõe os cursos de formação de professores, cursos de extensão, e chega lá e apresenta o curso pronto. Por isso que esse curso não funciona, não dá certo, e não tem retorno para a vida prática do professor.
ele tem que partir da necessidade do professor. Quando os cursos partem daquilo que o professor precisa, tenho certeza que os cursos são um sucesso, e isso eu gostei muito do que tu falou ali no trabalho. Obrigada, professor Nelson. Não, aí colocando assim, inicialmente eu e a professora Ana conversamos muito, muito. Aí falei toda a minha trajetória para ela, de cursos, de formação, e a gente foi construindo. E aí quando ela me apresentou Maturana, e eu digo, bom, né, vamos lá, comecei a ler. Aí eu disse para ela, olha, não sei se eu entendi, expliquei, né? Eu digo, mas eu não sei se eu expliquei direito os conceitos, mas que eu adorei o que ele fala, que é algo tão real, que está no nosso dia a dia. Eu digo, mas eu vou aprender esse caso. Ela entendi. Ela, não, tu entender. Alguns eu ainda tenho fui tendo dificuldade, mas a professora Ana foi me esclarecendo. E assim, eu realmente me encantei, né? E essa questão que o senhor fala é uma coisa que eu sentia desde que eu entrei nas formações. Que a gente participa de formações assim que a gente fica lá, tá? E não encaixa na minha realidade, não é o que eu pensei. Aí tu acaba te desmotivando em algumas formações. Porque o Daniel, só porque o professor que ele vai para esse curso é uma pessoa cheia de experiência, cheia de conhecimento, e esses cursos chegam com o professor como se fosse uma folha em branco, que o técnico, que é o bom, vai lá para ensinar o que ele tem que fazer. Verdade. E não é verdade isso. Né? A gente não pode desprezar o conhecimento que aquele professor traz. E, pelo contrário, a gente, nesse curso de formação, eu acho que eu mais aprendi do que ensinei, diga de passagem. Né? E eu vejo assim que, como professor de educação básica, e isso é uma coisa que eu tento reforçar muito hoje, ele acha que o que ele faz é pouco. Tu percebeu? Eu digo, mas vai assistir um congresso. Não, vai lá para ver. Apresenta o trabalho. Não, meu trabalho é muito simples. Olha o que o pessoal está apresentando e olha o que tu faz. Aí ele diz, tem razão, professor. E assim vamos dizer, a gente precisa valorizar esse saber produzido pelo professor dentro da educação básica. E eu acho que isso é função nossa, né, professores de um curso de mestrado, de estarem inseridos e buscar isso. E eu vejo que esse teu curso traz toda esta possibilidade, que eu julgo assim algo excepcional, eu vejo assim. E na tua descrição, usando mesmo Maturana, que te permite bem isso, trazer toda a emoção, né? O Maturana trata muito da ideia da emoção que vem por trás, né? Do saber científico, que ele está coberto por emoção, e que a emoção, como ela interfere no trabalho. O Maturana nos traz isso muito bem, né? Então, tu imagina, tu trazer essa emoção do teu trabalho, e se tu puder perceber a emoção das pessoas que estão ali por estarem colocando as necessidades dela no trabalho. Eu acho que isso é fantástico, viu? Eu acho que isso vai te dar um bom trabalho. Eu digo, o que é o bom trabalho? Aquele que a gente olha o resultado e fica satisfeito com o resultado do que a gente fez. Eu gostei muito, viu, Ana? Estou orientando assim, mas gostei mesmo dessa. Fiquei curioso para saber o que do Maturana, não consegui ainda ficar claro, mas tratando de Maturana, Mas a questão da objetividade entre parentes, né, que é a explicação das experiências, do desejo, do emocionar, né, do linguajar, aí vou utilizar alguns conceitos que tem no livro para embasar, pautar, né, essa intervenção que contempla bem na proposta que nós estamos realizando. Eu fiz a pergunta porque eu vi ali em 2014, Ana, e eu vi que saiu um livro novo dele, que eu não tive acesso ainda, que só o pessoal no Chile tem. Por isso que eu fiquei na expectativa que pudesse ser esse. Não, é a edição. Não, esse é a edição, é 2014. Porque tem o pessoal da FURG que já está usando ele, e eu não consegui ter um acesso a ele. Né? Eu gostaria de saber. A professora que trabalha com ele aqui na FURG, ela trouxe do Chile esse novo livro dele, que é 2014. Quem é, Nelson? Puxa vida, foi esqueci o nome dela, aquela que trabalha com DSC lá, que é o discurso do sujeito coletivo, lembra? É a Débora? Laurino? Não é a Débora. Não, a Débora Laurino, não, porque a Débora foi minha orientadora, por isso. A Débora que me apresentou a Maturana. A Débora começou a trabalhar comigo. A Débora. Que legal. Eu aula de informática, a Débora. Isso. Eu era coordenador de São Francisco, era vice-diretor de São Francisco quando a Débora entrou. Bem legal. É a outra senhora, aquela, como é que é o nome dela? Foi orientadora do Brode, até colega nosso aqui. Ela está toda hora nas nossas bancas. É a Sheila. Isso, a Sheila. Sim. Isso. É claro, deve ser a Sheila, sim. A Sheila é ótima, Não só acrescentar, professor Nelson, que o senhor estava falando da importância das questões da formação,
e eu vendo as gurias acompanhando, eu não sei, porque quando a gente está pesquisando, a gente vai buscando e analisando tudo. E aí eu participei de 2 formações, várias, mas as últimas que me marcou, agora por último, eu fiquei analisando, já puxando para o meu curso, para a proposta, né? De o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E eu fiquei muito emocionada que eu participei de um estudo do município, eu participei como coordenadora de sala, onde tinha que trabalhar um referencial, no caso, municipal de Bagé. E aí eu digo, pá, as gurias... Aí eu via comentários quando eu falava do meu curso, pá, políticas públicas, pá, ninguém quer mais saber, não sei o que, tá, né? Eu ficava, me desmotivava naqueles comentários, em algumas coisas. E aí eu vi aqueles professores se aposentando. Não, vamos mudar, vamos acrescentar, porque isso está na nossa prática, é nós que vamos trabalhar. E eu saí dali agradecida, sabe? Eu fui na minha coordenadora da educação infantil, muito obrigada por ter me convidado por participar. Eu achei que elas iam mal completar aquilo ali, né? E querer ir embora. E a minha turma foi a última que ficou. Todo mundo saiu embora mais cedo, mas olha, foi um debate tão rico. Eu saí assim, viu? Ó, vale a pena a troca de experiência, né? Buscar a fluência, o desejo do professor em trabalhar. Tem professor que quer ainda, tem aqueles que cumprem, né? Caem no comodismo, infelizmente, mas talvez até vendo esses profissionais buscam. Mas também participei de outra formação, que era somente para supervisores, excelente, com palestrantes maravilhosas, e elas instigavam a gente a questionar. Só que nós não podíamos responder. Nós estávamos com a chefia, e quando respondia, nos chamavam no WhatsApp, nos chamando atenção que não é para expor a nossa realidade. E aí nós estávamos só assim, aí as palestrantes, vocês não vão colaborar com nada, nós aqui. Bom, a minha internet estava ruim, professor, só para ter uma noção que eu fui chamada a atenção na frente de todos, porque eu estava com a câmera desligada. E eu digo, eu não estou conseguindo, sabe? Mas aí eu digo, são 2 formações completamente diferentes, mas que nos auxiliam muito durante o dia a dia, eu até com meus professores, com as minhas colegas, que eu trabalho direto, né? Mas é algo sempre para aprender e tentar não fazer. Realmente, por isso, essa proposta é um desejo, como diz o Maturana, um desejo das minhas emoções do meu trabalho, né? Que eu quero trazer também para outros colegas. Sim, Ana, pode continuar, senão eu começo a falar, sabe que nós falamos bastante, né? Sim, é bom que a gente vai vendo que a gente tem umas conexões aí, né? Isso é legal. Não, é até ressaltar um pouco do que tu falou agora, professor, é isso, né? Tanto da importância do professor, do conhecimento e da experiência do professor da educação básica, né? Como também esse estímulo em participar do evento, né? Que assim, eu vejo as 2 coisas que aconteceram aqui com pessoas que eu estou nessa sala por acaso, né? Não foi porque a gente teve que escolher ali, eu troquei com a Márcia na última hora, era para eu estar à tarde. Mas a Raquel, né, foi uma das pessoas que eu tinha convidado, e a Cledir, porque foi na minha disciplina que montaram o material. Então é isso, tu vê assim, vamos lá, né, gente, estão começando, mas vamos lá, vamos participar da roda de conversa, vamos mostrar se fizeram material legal. E a questão do resultado, assim, da alegria da pessoa, né? Então, nós, enquanto professores ou enquanto estudantes, a gente tem uma alegria quando a gente faz alguma coisa que a gente foi desafiado, que a gente atingiu aquilo que a gente queria. E aí eu lembro isso, assim, a Raquel me gravou um áudio lá no WhatsApp, professora, eu consegui fazer, eu botei cor e não sei quem, me desafiei. E eu falei, então, agora vamos mostrar para outras pessoas, né? Então, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, a Daniela, com esse tempo todo que ela tem já, né, com essa caminhada, né, dentro da educação básica, e a gente também não se conhecia, né? Ela fez a seleção no mestrado, eu falei, gente, eu não tenho ideia de quem é, porque às vezes a gente sabe, né? Foi aluno de se formou aqui, não sei o quê. Perguntei no grupo de professores, ninguém sabia, aí marcamos e foi assim, uma conexão. A gente começou a conversar, o projeto dela era outro, porque ela achou que eu queria era outra coisa, pesquisar, e no fim a gente casou aí com esse curso de formação de professores. Então, também para trazer um pouco dos bastidores, né, dos eventos, assim, que eu acho que também é muito legal, assim, fortalece a gente. Eu vi o trabalho da Raquel, assim, eu estava até a dúvida que esclareceu que ela é aluna da graduação, né? Porque mas um trabalho muito legal. O que eu ia perguntar para ela? Que a pergunta que ficou vazia, por causa que agora eu sei, em cima de que referencial ela estava produzindo aquele trabalho. Agora eu vi que não era esse o foco
mas achei o trabalho muito legal, quer dizer, achei um trabalho muito bom mesmo, qualidade ali que tu conseguiu usar, achei muito bom. Né? E a Renata ali também, das UEPS, porque eu orientei muito tempo o EPS, hoje eu tento fugir de todo jeito da parte mais cognitiva e só orientar o histórico-cultural, mas eu acho que quando a gente sai do histórico-cultural, os UEPS são um excelente caminho para fazer as sequências didáticas, porque fica uma sequência didáticas bem estruturadas que eu vejo, e qual é a grande vantagem delas que eu vejo? É fácil da pessoa adaptar para a sua realidade. Ela não fica engessada, ela não fica fechada. Porque eu acho que o grande mérito dos produtos educacionais do mestrado profissional é ele poder, o professor utilizar fazendo as adaptações necessárias para a sua realidade. Né? Que, na realidade, ele faz um novo recorte, ele faz um redesign dele. Ele não pode ser algo mecânico, mecanicista, que o cara chega lá e reproduz exatamente o que tu pensou. Isso, para mim, não é produto de mestrado profissional. E essa é a grande vantagem que eu vejo das sequências didáticas das UEPS. Elas permitem isso, apesar de hoje eu tentar fugir de orientar elas, mas eu reconheço o mérito dela. Né? E o professor Moreira foi meu professor, eu tive que fazer 500 UEPS com o Moreira, né? Eu participei de várias delas, algumas até que vocês veem que estão nos textos do Moreira, foi a gente que fez nas aulas lá com o Moreira, quer dizer, eu pensei bem, mas eu acho muito legal, acho assim, e vale a pena. E essa tua angústia que eu vejo que tu coloca dos alunos dar retorno, né, isso vai enriquecer a tua descrição, né? E outra pessoa que vai entrar no mestrado e vai fazer um trabalho com tu, vai ler aquilo ali e ver que isso faz parte da formação. Né? Mas o dia que tu não tiver essa angústia, aí desiste da profissão de professor. O professor, a gente está sempre com essa angústia de querer que as coisas sejam feitas, que eles deem retorno para nós, a gente tentar fazer o melhor possível. É verdade, a gente tem essa coisa, né, de querer dar certo, do planejamento ser como a gente quer, mas é aquela coisa, a gente está lidando com alunos, hoje, ainda mais do que nunca, né, com uma nova era, né, da educação, tudo modificado, então a gente tem que ir dançando conforme a música, né. Mas eu vejo muito assim, viu, Ana, que isso é um mérito que tem que dar para o programa de vocês, é que os trabalhos, né, estão muito ligados realmente ao ensino, à formação, né, e relacionados bem às linhas de pesquisas do programa. Que, nossa, aqui eu passo trabalho com isso, porque quando tu vê, os fogem das linhas, e estão bem montados dentro das linhas do programa. Eu achei muito legal. Eu tomei nota de tanta coisa aqui, depois houve tantas perguntas que eu até me fiquei meio assim, né? Mas eu gostei muito mesmo da apresentação de vocês e dessa troca que houve aqui também. Isso é que enriquece essa troca, né? A gente vê que as angústias não são só da gente, né? As angústias são... A gente compartilha, até as angústias é uma boa nisso, né? Eu gostei isso muito. Isso nos fortalece também, né? Quando a gente ouve as mesmas angústias. E também isso que a Renata fala, né? Da falta de evolução, enfim. Mas é uma coisa também que eu conversava bastante com a Sinara, né? Que fez a intervenção agora, que é da mesma turma da Renata. Eu falo assim, é isso, a gente, enquanto professor e enquanto pesquisador nas ciências humanas, a gente trabalha com o ser humano. Então, não tem querer prever resultado, né? E não tem querer fazer de conta. Porque daí era isso, a Sinara falava assim, ela tinha um planejamento todo para o presencial e aí foi no remoto. Eu falei, não, você vai montar um ambiente. Ela já sabia montar ambiente de aprendizagem, mas não com espaços de interação, porque era a parte técnica que a gente não conhecia, né? Que era possível fazer no Wix e a gente foi descobrir. Mas, enfim, eu falava assim, então, não é um experimento, entendeu? Mas e se não sei o que? Eu falei, e se não sei o que? Eu falei, não tem problema. O professor na sala de aula tem os mesmos e se, entendeu? A pandemia nunca aconteceu. Tem aluno sem internet, tem aluno com dificuldade de acesso, tem aluno que não vai acessar, ou tem aluno que vai ter acesso. O professor, né? A própria professora que disponibilizou a turma para ela tinha dificuldade de acesso à internet. Mas eu quero dizer assim, não é um laboratório, né? Então, não é isso, a gente não tem a receita, né? A gente tem um caminho, a gente tem as nossas intencionalidades, a gente tem o nosso querer, né? E ele vai guiando para a gente não se perder nessa caminhada, no sentido de que a gente quer chegar em algum lugar com as pessoas que a gente está envolvida, né? Mas os resultados a gente não tem como prever. E o trabalho da Jerusa ali também, eu gostei muito também né, de todo esse resgate que ela faz. E ela, agora que ela contou que já fez também com matemática, né? Está fazendo
está faltando fazer com física agora, né? Porque a física tem muito, né? Se tu pegar só o CTG, o que tu tem de física dentro do CTG, as próprias danças, ou se tu pegar a espora, por que tem aquele formato, o que são, né? O fogo, o cobertor, né? Que o pessoal tem até os contos lá do gauchesco que fala que o cobertor que aquece, né? E isso dá um belo trabalho no mestrado profissional dos contos gauchescos, né? Se tu for analisar do ponto de vista da física. É verdade, professor. Quando eu fiz o levantamento dos etnomodelos, a gente partiu das minhas ideias do que seriam artefatos gaúchos, né? Então foi uma lista gigante, eu e a professora Ângela escolhemos alguns poucos, e aí eu fui em busca do que teria de conhecimento científico atrás daqueles artefatos. Foi quando eu fiz a entrevista com os professores de Química, Física e Matemática lá do campus de Caçapava. E foi riquíssimo, assim, o professor de Física me falou tanta coisa, e eu gravei, e mesmo assim, ouvindo, ainda ficou faltando eu acrescentar mais algumas coisas ali, e era num tempo curto, não tinha agendado um horário específico para falar com o professor, né? E a gente ficou divagando, e aí eu contava algumas coisas da cultura gaúcha, e o professor não lembrava o que era, né? Algumas coisas ele lembrava porque era da cultura, da infância dele, por exemplo, fazer o alambrado. Aí ele teve várias ideias da física do alambrado. Mas em outras coisas, aí eu trouxe uma que ninguém sabia o que era, que eu também busquei e até então ainda não encontrei, que é a gordura da barriga do porco como uma pomada para assadura. Esse daí não teve jeito. Chamam de unto, alguns lugares chamam ele de unto, e usam isso também a da ovelha também. Aquece ela e coloca no lugar quente, né? Coloca no lugar quente. Eu me criei com isso, a minha avó me curava com isso toda hora. Ah, olha só, eu conheci a banha da galinha. Mas o gaúcho usa muito a do porco, da barriga do porco e da ovelha. Ela tem uma gordura ali que é mais dura, então minha avó aquecia na chapa do fogão e colocava aquilo quente, né? Onde a gente se machucava. Né? Eu me lembro que chamavam de unto nessa região ali. É unto. Tu sabe que enquanto eu vi o teu trabalho ali, e eu fico que eu tento hoje, né? Eu sou quase que um vício nisso de tentar sempre buscar o resgate histórico-cultural das coisas, né? Dentro porque a gente fica pensando das coisas que vêm. E eu fiquei imaginando o teu trabalho, a gente faz um resgate, né? Dos instrumentos e dos signos, né? Tento referenciar da cultura gaúcha e a sua evolução. O quanto ela evoluiu. A gente pensar como era a agricultura com enxada, né? Com aquelas grades manual, o lancinho. A gente fala engaço hoje, o pessoal nem sabe o que é um engaço, que perdeu o sentido hoje, essas ferramentas, e notar como é que está a nossa agricultura hoje mecanizada, de precisão, né? Onde o homem do campo tem tecnologia que nem nós na cidade temos, né? Os caras usam o drone para fazer. Olha o que mudou a nossa cultura. A gente mantém as raízes, mas se tu fizer uma análise, isso daí é outro trabalho que eu vejo. Um trabalho lindo esse, professor. Pois é. Esses tempos até tem muita coisa. Aqui, como a cidade é menor, não tem tanto recurso assim, ainda seguem usando alguns desses instrumentos mais antigos, né? Mas eu me deparei com uma coisa que era muito simples, que eu me impressionei, que era para furar ali a trama para passar o fio, né, do arame. Antigamente era uma coisa assim comprida, né, que era espiral, e ali manual fazendo um furinho, né? A gente chama de arco de tua. Hoje em dia pega a motosserra, coloca uma espiral ali e só liga a motosserra e tá furado. Olha o tempo que poupa, né? E o peito, tu botava aquilo no peito para furar e ficava com uma marca. É verdade, ficava aqui assim. É bem assim. O trabalho é imenso, né, professora? A gente tem vários pedacinhos desse trabalho para fazer um trabalho ainda maior. É muito legal, por isso eu gostei dos trabalhos de vocês, assim, muito legais mesmo os trabalhos. Então, de parabéns, de parabéns. Muito obrigada. Eu acho que é isso, eu acho que a gente pode, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas assim, é muito parabéns, né? E muito legal a gente ter conseguido fazer desse espaço um espaço de diálogo e de troca mesmo. Foi muito bom mesmo. Objetivos alcançados. Certo? Encerramos então? Obrigada, tá? Só queria agradecer. Queria agradecer a todos pela aprendizagem dessa noite, foi incrível, pelos comentários.
né? Muito obrigada, isso me anima muito agora para a qualificação. Já vai animando mais, assim, ó. Mas acrescentar também que vocês colocaram, nós todos colocamos dificuldades, mas eu gosto de levar as dificuldades como motivadoras. A professora mesmo, ela sempre está falando e questionando e dando ideias, e eu vou embarcando, né? Hoje conversamos sobre o meu produto, que eu estou tentando fazer já, e ela me fez um comentário e já estou montando outro. Já mudei até os slides, já mudei toda a forma, mas sempre as dificuldades. Espero que vocês todos consigam também superar as dificuldades de vocês, e é isso aí, a aprendizagem, superando e buscando outros caminhos, e sempre levando essas dificuldades como um reforço da nossa... Não sei se reforço seria a palavra, mas para levar para a vida, né? Para a nossa prática pedagógica. Era isso. Boa noite. Obrigada a todos. Pode falar, Raquel. Eu gostaria de parabenizar também, né? Parabenizar todos os trabalhos apresentados, né? O qual mostraram nítida riqueza em sua elaboração e proposta pedagógica, e foram inspiradores para mim, cada um deles, né? Agradeço também a oportunidade de participar, e eu estou muito feliz, né? Meu sincero muito obrigada. Joia, gente. Beijos. Então, lembre-se que amanhã temos a mesa de encerramento, que vai estar ótima, vai falar, vai trazer, né, alguns aspectos teóricos dessas nossas produções práticas e dessas nossas experiências, tá? Beijo para todos. Tchau, Obrigada pela parceria. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Beijo. Tchau, beijo.